Meus amados irmãos, chegamos no momento em que a palavra do Senhor será exposta e receberemos instrução de Deus para as nossas vidas. Mas antes desse momento, eu gostaria de, na oração, na intercessão, clamando a Deus para nos dar entendimento da sua palavra, eu queria também fazer um apelo aqui à igreja para colocar alguns motivos de intercessão a Deus. Amanhã, dia 7 de setembro, comemoramos a pátria brasileira, sua independência, e o nosso país vive momentos muito delicados na sua política, na sua economia, na sua moral, e há um espírito de tanta incredulidade com relação às autoridades em nosso país. Alguns pastores, algumas igrejas têm chamado as igrejas evangélicas, de forma geral, a se colocar diante de Deus em oração no dia de amanhã. Reservar um tempo da sua vida pessoal e particular para clamar a Deus pela nossa pátria, para que o Senhor possa intervir em nossa nação, fazer alguma coisa acontecer, para que o Senhor possa reavivar a sua igreja e despertar a sua igreja, para viver esses dias de forma ousada e corajosa, pregando o Evangelho, sabendo que o Evangelho é a única esperança para o nosso país. Então eu queria que os irmãos orassem a Deus por isso, reservassem um tempo amanhã para isso. Também lembrar a Deus, a igreja aqui, sobre o Luiz Sérgio, filho de Padilha e de Estela, que vai estar fazendo uma transfusão de medula, não é? Que Deus possa abençoar, o Padilha está ali. Então, que a gente possa orar por Luiz Sérgio. A sua filhinha Lulu tem feito uma campanha muito bonita aí, que a gente tem divulgado, né, nas redes sociais, para poder doar sangue para o seu pai, né? E que vocês possam também tomar conhecimento disso, orar por isso, pedir a Deus que coloque a sua boa mão sobre a vida do Luiz Sérgio, sobre a vida de Padilha, de Estela, abençoar essa família querida e amada nossa. Também ficamos muito felizes ontem com vó Laide no casamento de Bíblia e de Dedê, né? Que Deus possa abençoá-la, que Deus possa animar o seu coração, estar consolando sua vida, curando as enfermidades. E também pedir a Deus pelos nossos pastores, e Kleiber, Lutero, para que o Senhor possa abençoar os nossos pastores e dar a ele graça, saúde, e que eles possam, por muito tempo ainda, conduzir esse rebanho, como tem feito, pregando a palavra do Senhor. Vamos então, nesse momento agora, levantar a voz em oração. Vamos juntos colocar esses pedidos diante do Senhor, para que o Senhor use de graça e misericórdia com nossas vidas e nossos irmãos. Deus bendito e Pai amado, agradecemos ao Senhor porque podemos estar aqui nessa noite cultuando o Teu nome, Senhor, cantando louvores a Ti, falando do poder, da grandeza do nosso amado Redentor, da Sua vitória sobre a morte, podendo ler a Tua palavra, Senhor Deus, que nos expõe a vitória de Jesus, o Seu amor, Sua ressurreição, a Sua misericórdia e graça sobre nossas vidas. Queremos colocar o nosso coração diante do Senhor nesse momento agora, para que o Senhor nos fale o coração pela Tua palavra, Senhor. Manifesta a Tua glória no nosso meio nessa noite, quando nós vamos ouvir a Tua voz, quando nós vamos nos aproximar da mesa de comunhão do Senhor, que possamos celebrar de coração a morte e a ressurreição do nosso amado Redentor. Te lembramos, ó Pai amado, e colocamos em Tuas mãos a nossa nação, a nossa pátria. Pedimos misericórdia, Senhor Deus, quando vemos esses sinais de juízo do Senhor sobre a nossa nação. Quando percebemos o mal prosperar, quando vemos a imoralidade ganhar campo, quando vemos, ó Pai amado, tanta corrupção, tanta falta de caráter. Ó meu Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor Deus, que está aqui. Pai amado, visita a Tua igreja.
porque ela não tem sido um testemunho fiel do teu evangelho. Perdoa o pecado do teu povo, Senhor Deus. Quebranta o coração do teu povo e faz com que a tua igreja possa pregar com ousadia e com fidelidade a verdade do Senhor, porque a única esperança para o nosso país é o teu evangelho, Senhor Deus. Então faz com que pastores possam se voltar à palavra do Senhor com fidelidade, pregá-la com fidelidade, Senhor. Faz com que a igreja possa te buscar. Tira de nós tanto mundanismo, tanta superficialidade, Senhor Deus, e traz um quebrantamento ao coração da tua igreja, do teu povo, daqueles que se chamam pelo teu nome, para que o país possa ver na igreja luz, testemunho, e possa vir, Senhor Deus, a se quebrantar diante do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor Deus, da vida dos nossos amados que passam por alguma aflição de doença. Te pedimos pela vida de vó Laíde, Senhor Deus. Pedimos para que o Senhor coloque a tua boa mão sobre ela, Pai amado. Agradecemos por vê-la ontem tão feliz, com aquele jeito doce de ser. Que o Senhor possa abençoá-la. Abençoa também Bira e Tetê no seu casamento. Te pedimos pela vida do pastor Kleiber, que o Senhor possa colocar a tua boa mão sobre ele, Pai amado, pela vida do pastor Lutero, por sua saúde, pela cirurgia, que possa acontecer tudo em paz e tranquilo, e que o Senhor possa lhe dar uma boa recuperação. Amém. Te colocamos nas mãos, ó Senhor Deus, a vida do Luiz Sérgio, Pai amado. Pedimos que o teu consolo, a tua paz, repouse sobre o coração de Padilha e Estela. Que o Senhor dê vitória, Senhor Deus, a Luiz Sérgio, Senhor Deus, nessa cirurgia, que possa tudo ser bem e que ele possa reconhecer que o Senhor é bondoso para com a sua vida e te buscar e te experimentar no íntimo do seu coração. Agradecemos ao Senhor e pedimos a tua direção nesse momento agora. Oramos ao Senhor em nome de Jesus, Pai, confiando no nosso amado Redentor. A Ele rendemos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Ele é a nossa esperança. Em nome dele te oramos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, e vamos colocar os nossos olhos sobre os versos 41 em diante. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, verso 41 até o verso 59, a palavra de Deus nos diz assim: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo,
como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa abrir nosso entendimento e falar ao nosso coração. Pastor Scipione, no último domingo, trouxe-nos uma mensagem muito rica, muito clara, acerca do valor da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, de participarmos dela. Nos apontou de forma muito bonita para a Páscoa, para o significado da mesa do Senhor. E nesse texto, Jesus está trazendo o ensinamento acerca disso, trazendo aos judeus essa verdade. Diz o verso 59 que estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Me lembro que um ano e pouco atrás, quando tive o privilégio de poder instruir um grupo de pessoas que foram aqui da igreja, juntamente com a igreja de Brotas, em Salvador, para essa viagem a Israel. Quando a gente chega lá em Israel e vai para Galileia e depois para a Judéia, para conhecer os lugares onde Jesus esteve, onde ele pregou, onde ele esteve com os discípulos, onde ele foi martirizado, o Jardim das Oliveiras e tantos lugares assim. Alguns lugares, evidentemente, são puro folclore, né? Basílicas e catedrais estão edificadas sobre onde supostamente ele nasceu, ou onde foi o sepultamento e a tumba. Tem muito misticismo e muito folclore. E nós sempre procurávamos pegar um roteiro de instrução onde havia o mais próximo possível de lugares onde de fato Jesus esteve, né? Mas um dos lugares que foram mais assim marcantes na viagem foi exatamente lá em Cafarnaum, né? Nessa vila, né, de Naum. Lá Jesus esteve de fato. E lá, de fato, encontraram os restos da sinagoga da cidade, né? E reconstruíram ou protegeram o local a ponto de que nós pudéssemos entrar e lá pisar naquele chão e saber de fato e verdade que historicamente o nosso amado Redentor esteve ali e ensinou essas verdades. Pisar no lugar onde que o nosso amado Redentor pisou e ensinou tem muita força. E eu lembro que foi um momento muito emocionante para todos nós que estivemos ali. E alguém falou que, de fato, aqui a gente está pisando onde Jesus pisou, no ambiente onde ele ensinou as pessoas. E o verso 59 diz que esse ensino aqui e esse conflito com os judeus, por causa do conteúdo daquilo que ele ensinou, aconteceu lá em Cafarnaum, na sinagoga, enquanto ele ensinava. E o Senhor Jesus está se reportando ao que iria acontecer, ao sentido da Páscoa, ao seu sacrifício na cruz,
e que a mesa do Senhor, a comunhão, aquele momento que aconteceria dias depois, quando ele estabeleceria a ceia em lugar da Páscoa, de uma das festas mais tradicionais da nação de Israel. Os judeus murmuravam, porque ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Eles questionavam entre si: mas nós o conhecemos? Ele é daqui, da região, ele é filho de Maria e de José, nós sabemos quem são seus pais. Como ele vem com essa conversa de que ele desceu do céu? E começavam a murmurar entre si, nos seus corações. E Jesus, conhecendo as intenções do coração do homem, traz a murmuração a público. E fala para eles assim: não murmureis em vossos corações, não murmureis entre si. E ele afirma algo que eu gostaria de começar aqui afirmando para vocês. Ele diz no verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E aquele que o Pai trouxer a mim, eu ressuscitarei no último dia. Eu gostaria que você guardasse isso, porque no desenrolar do nosso ensino nós vamos tocar no assunto da mesa do Senhor. Jesus argumenta para eles, vocês sabem, os profetas, está escrito nos profetas, que o povo do Senhor será ensinado pelo próprio Deus. E todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse virá a mim. Eu lembro-me certa feita com Jesus, com seus discípulos lá em Cesareia. Ele pergunta aos discípulos o que as pessoas diziam acerca dele, e depois pergunta diretamente aos apóstolos, e Pedro faz aquela afirmação de que tu és o Cristo, o Messias de Deus, o prometido, tu és o próprio Filho de Deus. E Jesus disse para Pedro que Pedro era um homem feliz e bem-aventurado, porque essas verdades que Pedro declarara não vieram a ele por causa de tradição e de ensino humano, mas essas verdades vieram a ele por causa de Deus, o Pai, que o revelou. E que ninguém vem a Cristo, que ninguém admite essas verdades, que ninguém crê verdadeiramente, se não for por uma obra de Deus. É Deus quem traz ao coração do homem essas verdades. É Deus quem desvenda os nossos olhos para que possamos crer na cruz, na graça de Deus, no sacrifício de Jesus por nós. É Deus, através do Espírito Santo, quem nos revela quem é o Messias. Porque o homem natural não entende as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus se discernem de forma espiritual. As verdades são espirituais. E Jesus está confrontando aqui aquelas pessoas que tinham tanto conhecimento da lei, mas que não conseguiam crer, que não conseguiam discernir quem era que estava diante deles, lhes ensinando. E Jesus nos chama a atenção para dizer: vocês sabem que o que os profetas dizem, que serão ensinados todos por Deus. E todo aquele que ouvir a voz de Deus, ouvir os seus ensinamentos, virá a mim. E só virá a mim aquele que o Pai o trouxer. E só será salvo e vencerá a morte no último dia aquele que vem a mim, que o Pai o trouxer. Quem crê em mim tem a vida eterna. E aí ele insiste, dizendo que ele é o pão da vida. Faz uma comparação e um contraste com os ancestrais, com os pais da nação de Israel, que no passado receberam no deserto, durante os 40 anos que passaram ali, maná dos céus. Mas aquele maná, aquele pão que descia dos céus, não podia ser guardado para outro dia, que ele azedava, que ele apodrecia. Vossos pais comiam num dia e tinham fome no outro, e precisavam ser alimentados. Eis aqui o pão que desceu do céu, e todo aquele que come de mim não terá fome.
terá vida. E ele faz a comparação entre a graça de Deus no deserto e o próprio Cristo. Quem comer de mim viverá eternamente. E ele esclarece então para os seus ouvintes que o pão do que ele se retrata é a sua própria vida. O verso 51, ele nos diz que o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, é o meu corpo, é a minha própria vida. E aí ele faz essa afirmação muito mais conflitante para a cabeça daqueles incrédulos religiosos. Verso 54, quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E o verso 55, que confunde tanto, ou que confundiu o catolicismo medieval, a ponto de afirmar o dogma da transubstanciação, de que para que isso fosse literal na cabeça deles, um milagre teria que ter acontecido, e a igreja, para ganhar autoridade e temor das pessoas, era aquela que teve o poder de transformar pão no corpo do Filho de Deus. Verso 55, Jesus falou, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem de mim se alimentar, por mim viverá. Quem comer este pão viverá eternamente. São esses os ensinos de Jesus. Obterá salvação, vida eterna, obterá santificação, vivificação, obterá comunhão comigo e com o corpo, e obterá ressurreição física no último dia. Essa é a afirmação do Senhor Jesus. No domingo passado, o Dr. Scipione nos reportou para a Páscoa, para o significado da ceia, para o que ela representava e simbolizava. Eu também queria chamar a sua atenção para esse texto da Palavra de Deus, para que a gente pudesse fazer algumas ligações. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. E nós já ouvimos bem a instrução no domingo passado de Faraó querendo se sobrepor a Deus e entrar em conflito com Deus. E Deus então humilhou os deuses do Egito naquelas 10 pragas. E na última praga, Deus então quebrantou o Faraó e todo o Egito. E a última praga apontava para a vinda do Senhor, trazendo juízo sobre os ímpios e trazendo salvação para os seus. Nós também hoje pela manhã, no estudo na escola dominical, o pastor Lutero nos expondo as correntes escatológicas acerca do milênio, nos trouxe algumas informações, e nós vimos aqui que as correntes amilenistas e pós-milenistas entendem que Cristo virá uma única vez, uma segunda vez, para julgar o mundo, salvando os seus e trazendo juízo sobre os ímpios. E a Páscoa nos aponta para isso, porque era a figura desse dia, da implantação do reino de Deus. Diz o verso 1 do capítulo 12 de Êxodo, que disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer.
por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o 1º dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao 1º dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do 1º mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos e para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso
como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse mortos. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas, e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se, não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, desse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Texto longo, mas eu acredito muito importante para nos orientar de uma forma definitiva como igreja do Senhor. Eu lamento que hoje, por ser um feriado prolongado, muitos irmãos não estão aqui. Mas todas as vezes que nós, pastores, vamos celebrar a ceia do Senhor, nós temos o cuidado, segundo a própria orientação da Escritura, segundo a própria correção de Paulo aos Coríntios, de dar orientações devidas por causa do que a ceia do Senhor significa
por causa daquilo que ela representa e por causa de todos os cuidados que Deus a cercou. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus naquela noite de uma quinta-feira, quando ele, antes da cruz, reuniu seus discípulos para tomar a ceia do Senhor, para tomar a Páscoa. Desculpem. Pelo que vocês perceberam, a Páscoa é um sinal e o símbolo do juízo que Deus trará nos últimos tempos. O povo de Deus estava escravizado entre ímpios egípcios, que os humilhava, que a princípio nós conhecemos muito bem a história. José foi para o Egito e chegou no Egito, Deus o abençoou, Deus lhe deu preeminência pela sua fidelidade, e ele veio a se tornar o primeiro-ministro do Egito, o ministro da fazenda do Egito, o administrador do Egito, debaixo somente de Faraó. Foi José que trouxe toda a sua família, 70 pessoas, para o Egito, e protegeu a sua família que passava necessidade e fome em sua terra. O tempo se passara, o povo de Deus se multiplicou no Egito, gerações se passaram, Faraó morreu, José morreu, e anos se passaram, ao ponto de que os faraós que vieram, ao ver a prosperidade dos judeus, dos israelitas no Egito, tiveram ciúmes e se sentiram inseguros, dizendo que se nós não abrirmos os olhos, esse povo vai nos dominar. Então o que aconteceu? Eles expoliaram os israelenses, eles tiraram os seus bens, eles os escravizaram e durante 430 anos sofreram esse espólio e humilhação, e trabalhando como escravo, construindo com as mãos os grandes monumentos do Egito. E Deus então trouxera a libertação ao seu povo aqui. Levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Conhecemos a história de Moisés. Ele nasce num momento muito delicado, quando o extremo da perseguição chegou ao ponto de, para barrar a multiplicação dos israelitas, começaram a baixar uma ordem que as parteiras deveriam estrangular e matar todo menino que nascesse entre as hebreias. Moisés escapou disso, Deus o conduziu, dirigiu, foi criado no palácio de Faraó, pela filha de Faraó. Conhecemos a história, né? Conhecemos que Deus o levantou como libertador. Aos 40 anos, a sua consciência de quem ele era, o conflito com um egípcio que estava maltratando um israelita, e ele, na briga para defender o seu povo, terminou matando esse oficial e soldado, e por isso teve que fugir do Egito. Passou 40 anos longe no deserto, onde Deus o treinou, o preparou, e agora o traz de volta aos 80 anos para libertar o seu povo. E daí vem toda essa história. Quando Moisés chega no Egito, certamente o filho de Faraó conhecia a Moisés, e ele traz esse recado, e há todo aquele conflito, resistência, e as pragas vêm, e Deus faz o que fez, e nós conhecemos aqui, então, o capítulo 12, quando Deus disse a Faraó que passaria com juízo sobre o Egito, o maior império do mundo de então, que estava afrontando Deus na arrogância de Faraó, e Deus então humilha os deuses do Egito, humilha Faraó e liberta o seu povo com mão poderosa. E traz então a passagem do anjo destruidor sobre o Egito. A Páscoa significa exatamente isso. Tornou-se uma das grandes festas de Israel, né? Israel tinha 3 grandes festas, e uma delas era exatamente a Páscoa. Se você observar comigo no capítulo 23 do livro de Êxodo, no verso 14, fala dessas 3 grandes festas nacionais que até hoje é observada pela nação de Israel. Diz o verso 14 de Êxodo 23,
que 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarei a festa dos pães asmos, a Páscoa. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saísse do Egito. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim. Segunda festa, verso 16, guardareis a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita. A terceira festa, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. E por aí vai. Só para a gente ter uma ideia. Então, Jesus, voltando para o Novo Testamento, todos os anos o Senhor ia a Jerusalém para celebrar essas festas. E ele vai a Jerusalém na festa da Páscoa, sabendo que o seu dia se aproximava, sabendo que era naquele momento que seria nele cumprido a razão pela qual ele veio ao mundo, o Cordeiro de Deus, como afirmava João Batista, que tira o pecado do mundo. O pão que desceu do céu para dar ao homem vida, do qual ele discutia na sinagoga com os fariseus que o interpelavam. O pão que desce do céu, o meu corpo, a minha carne será dada por vós. E quem dela comer, viverá eternamente. Quem dela comer, terá comunhão comigo e de mim viverá. Quem dela comer, será vivificado. E quem dela comer, eu o ressuscitarei no último dia. É a afirmação do Senhor. Jesus chega então com seus discípulos, naquela última Páscoa, senta à mesa, faz algumas revelações para eles, de que aquela seria de fato a última Páscoa, faz a revelação para eles de que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam, faz para eles aquela revelação de como nós vimos aqui pela manhã o pastor Icleber nos trazer a palavra, quando Pedro diz: Senhor, todos os outros podem fazer isso, mas eu não. E o Senhor tem que tratar particularmente a Pedro, na mensagem de tu me amas, Pedro, mais do que os outros, quando ele havia ressuscitado, trazendo a Pedro à memória a sua afirmação, que não só os outros iriam abandoná-lo, mas também Pedro, e que Pedro não era melhor do que nenhum outro dos discípulos. E o Senhor chega para os discípulos e diz para ele naquele momento: não comereis mais esta Páscoa. E ele transforma, pegando o pão asmo, sem fermento, o quebra e diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós, comam em memória de mim. E por modo semelhante, depois de comerem o pão, ele toma o cálice dele e diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, bebei dele todos. E todos beberam do cálice que representa o sangue do Senhor. E acabando aquela ceia, eles saíram dali e foram para o Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus foi traído, onde Judas leva a turba para prendê-lo, e onde dali ele é levado para ser julgado, inquirido, torturado, morto e pendurado numa cruz, e se cumpre nele o sinal da Páscoa. O Cordeiro de Deus foi imolado definitivamente pelo pecado. E agora o Senhor estabelece que nós não vamos mais celebrar a Páscoa, que nós celebraremos todas as vezes que nos reunirmos no dia que ele venceria a morte. O primeiro dia da semana, ele venceu a morte.
ele cumpriu a promessa. E ele agora dá esperança da ressurreição a todo aquele que crê. E todas as vezes que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, ela celebrava a Páscoa. Como o Dr. Scipione colocou aqui no domingo passado, o culto estava centrado na palavra exposta de Deus, mas também havia um momento muito singular na palavra expressa na ceia, na mesa do Senhor, que apontava para a comunhão do Senhor. E todas as vezes que nós, pastores, ministramos a ceia, nós também temos a preocupação que o apóstolo Paulo teve quando escreveu a carta à igreja aos Coríntios, que chegaram para Paulo alguns irmãos preocupados com vários problemas que estavam acontecendo com aquela comunidade na Acaia. E Paulo escreve a carta corrigindo cada um daqueles problemas que a igreja estava enfrentando. Mas entre esses problemas estava a participação e a administração da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo chama atenção para alguns detalhes importantes que eu queria pontuar aqui, para que as pessoas entendessem de fato a preocupação e o peso que cabe sobre nós pastores de orientar bem as pessoas na palavra de Deus, para trazer sobre elas vida e não juízo. Uma das coisas estabelecidas aqui na Páscoa e que também é fortalecida na ceia e principalmente nela, é que só deveriam participar da Páscoa aqueles que tinham uma aliança com Deus. O seu povo, aqueles que por obediência à aliança se submetiam ao sinal da aliança, à circuncisão no Antigo Testamento. Que nenhum incircunciso deveria participar daquele momento. E o que é uma pessoa incircuncisa? É uma pessoa que não crê em Deus, ou que não tem com Ele um compromisso de vida. Trazendo isso para o Novo Testamento. A Bíblia nos diz que todo aquele que confessar ao Senhor com a boca e crer no coração será salvo. E todo aquele que professar essa fé em Cristo publicamente deve receber o batismo como sinal da aliança, como selo da aliança. O que era para o judeu na velha dispensação o sinal da aliança, a circuncisão, é para o cristão na nova aliança o batismo. Então, todos aqueles que foram um dia alcançados pela graça de Deus, tiveram do Pai a revelação de quem era Jesus, de que creram no Senhor Jesus, que entregaram as suas vidas a Ele, que professaram a sua fé publicamente, a sua aliança com Deus, o seu compromisso, esses são convidados a participarem da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Aqueles que ainda não fizeram esse compromisso público, não assumiram essa aliança pública com o Senhor, recebendo o batismo como selo dessa aliança, ainda não devem participar da mesa do Senhor. É essa a instrução da Páscoa, é essa a instrução da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Por que isso? Porque se alguém participar da mesa do Senhor, de forma a não discernir o que ela significa, o que ela representa, estará trazendo sobre si juízo, diz a palavra. Então, a nossa preocupação é exatamente essa. Quando a reforma protestante estava ganhando campo em toda a Europa, lá em Genebra, quando Farel e Calvino estavam responsáveis por reformar a religião no cantão de Genebra e noutros cantões da Suíça, uma das preocupações dele foi: nós devemos primeiro instruir as pessoas da vida cristã, do que é vida cristã, do que é compromisso com Deus, do que é verdadeira conversão. E é preferível que nós suspendamos a ministração da Eucaristia e da ceia para que eles não tragam sobre si juízo. E eles suspenderam a ceia do Senhor até que toda a cidade de Genebra fosse instruída nessas verdades, tivessem consciência do que significa a ceia do Senhor e a mesa do Senhor, pudesse participar com santidade de vida e com compromisso com Deus. Por isso que eles pausaram e não colocaram todos os domingos ou todos os dias do Senhor. Por isso a tradição reformada e protestante
passou a não mais fazer todos os domingos, e sim pausadamente, uma vez por mês. Há igrejas que fazem de 3 em 3 meses, etc. Mas é a preocupação para que não torne esse ato ou essa mesa vulgar. Que as pessoas não façam isso de forma mecânica, não façam isso de forma a não discernir o que ela significa. Não há nenhum poder místico nos elementos. Ninguém é santificado de forma mística ou milagrosa ao participar da ceia do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, não pode participar da ceia do Senhor de forma descomprometida e leviana. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele está tentando advertir a igreja e corrigir a igreja desse mal, dizendo que há muitos entre vós fracos espiritualmente, há muitos entre vós doentes fisicamente, há muitos entre vós que morreram por maldição, porque se nós nos avaliássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Mas quando não fazemos isso, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então Paulo traz essa responsabilidade e traz um retrato muito preto no branco do que estava acontecendo em Corinto, porque era uma igreja marcada por muitos pecados que estavam tornando sobre ela não bênção, mas maldição. Paulo diz: quando vocês se reúnem para participar da mesa do Senhor, não é a mesa do Senhor que vocês estão comendo, porque há egoísmo entre vós, há divisões entre vós, cada um traz a sua porção, porque eles celebravam isso numa grande festa, chamada da festa do amor, do ágape, e todos traziam alimentos para participar desse dia diante do Senhor. E no momento do culto, no momento da celebração, os apóstolos partiam pão e ministravam a ceia do Senhor, e alguns que trouxeram alimentos de boa qualidade não queriam dividir e comer alimentos de qualidade inferior com outras pessoas. E Paulo diz: há egoísmo entre vocês, há insensibilidade entre vocês, há quem traga vinho de melhor qualidade e não quer dividir com outro vinho de inferior qualidade e toma o seu vinho sozinho de forma egoísta, a ponto que haja quem se embriague. E haja entre vós quem passe necessidade e fome. Não é a ceia do Senhor que comeis. E Paulo, repreende de forma muito severa aos irmãos, dizendo que eles deveriam examinar-se a si mesmos e sondar os seus corações nesse momento, para não trazerem sobre si juízo e maldição. É esse texto que Calvino adverte quando essa discussão está na Reforma. Porque o catolicismo romano apregoa e colocou como dogma na época medieval de que o sacerdote, no momento da Eucaristia, ao impor as mãos sobre os elementos do pão e do cálice, tinha poder para transformar os elementos físicos em corpo do Filho de Deus. Lutero se contrapõe a isso, dizendo que um pecador não tem poder sobre isso em suas mãos, mas só que ele também cria que o que estava ali e que era comido pelo povo era carne do Senhor e sangue do Senhor. Havia uma transformação, mas não pela imposição da mão de um homem, mas por uma ação milagrosa de Deus. E o luteranismo, então, apregoava a consubstanciação. Com os elementos do pão e do vinho, estava o corpo do Filho de Deus e do sangue dele. Zwinglio diz: não, essa discussão está errada, Lutero. Não há. Cristo foi sacrificado uma única vez, ele não é transformado, coisa nenhuma. Ali não é carne dele, ali é símbolo. É um mero símbolo, e foi a expressão que Zwinglio usou. E no meio dessa discussão, para compreender a Bíblia com todas as suas implicações, a própria palavra de Jesus em João capítulo 6, que o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O que ele falava era literal. Era o quê? Era simbólico, era em memória. Do que ele tratava? São as mesmas dúvidas que incomodavam os fariseus que se contrapunham a ele. E Calvino diz: não, a ceia é um momento singular, é uma das duas ordenanças que o Senhor deixou para a igreja. Há um momento ali que nós não sabemos explicar,
Ele chama aquilo da ação mística, espiritual de Cristo em comunhão com a sua igreja nesse momento da Eucaristia, da ceia do Senhor. Que não é um mero símbolo, Zwinglio, mas também Cristo não está presente fisicamente, Lutero. Nós nos alimentamos do Senhor, mas Ele está presente espiritualmente, e Ele nos abençoa espiritualmente, mais do que o normal ou o comum na vida da igreja. Por isso, Paulo adverte que quem participa sem discernir, traz maldição sobre si. Mas quem participa com compromisso, com aliança, sondando o coração, confessando a Deus as suas culpas, abandonando qualquer tipo de disposição ao pecado, recebe bênção, é vivificado, como disse Jesus em João capítulo 6. O meu corpo traz salvação a quem come dele e bebe dele. O meu corpo traz vivificação a quem participa dele. O meu corpo traz comunhão mística, íntima, da igreja com o seu amado Redentor. O meu corpo traz garantia de ressurreição àqueles que participam com fé. É aqui que nós renovamos o nosso compromisso, é aqui que nós celebramos o preço que foi pago pela nossa salvação. É aqui que nós dizemos ao Senhor: Senhor, muito obrigado, porque se dependera de mim eu estava perdido, mas quando eu participo da tua mesa eu me lembro que depende da cruz, do que o Senhor fez por mim na cruz. E que o pão que eu como, para mim tem significado, para mim eu estou comendo em memória do que Cristo fez por mim, do preço que foi pago por mim. Quando eu bebo do teu cálice, eu tenho essa consciência, Senhor Deus. E isso traz comunhão com o Senhor, traz comunhão com a sua igreja. Às vezes as pessoas dizem: mas eu gostaria tanto de participar, mas o pastor disse que eu não podia, né? E eu digo: queridos, nós dizemos que você só está apto a participar da mesa do Senhor se você crer de coração, se você assumir um compromisso público com o Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 10, que aquele que com o coração crê e com a boca confessa, esse será salvo. E a profissão de fé é uma exigência a todo aquele que deseja fazer parte da família de Deus e do corpo de Cristo e receber o batismo como selo da aliança. Que essa verdade e que essa limitação para aqueles que ainda não podem participar seja um estímulo para gerar no meu coração o desejo de professar a minha fé em Cristo, se eu creio de coração nele, de assumir um compromisso público com o Senhor, de receber o batismo como selo da minha aliança com meu Deus e fazer parte do corpo místico de Cristo Jesus. Que isso possa trazer ao meu coração um desejo de me achegar à mesa do Senhor para participar dela com alegria. Por isso, eu gostaria de convidar todos vocês a, nessa noite, poder fazer uma sondagem no seu coração. O presbítero Eudes, quando leu o texto aqui que nos levava à reflexão, leu o texto daquele encontro de Jesus com Pedro, que foi pregado hoje pela manhã pelo pastor Kleiber. Quando Pedro baseava a sua religiosidade nos seus altos merecimentos, onde Pedro se achava melhor ou mais crente do que os outros. E tolamente, imaturamente, ele disse: eu não te trairei, Senhor, eu não te abandonarei, os outros até podem, mas eu não. Né? E o Senhor disse: Pedro, você ainda não entendeu que se depender da força humana, homem nenhum será salvo. Homem nenhum tem em si capacidade de servir com fidelidade. E por isso Pedro passa por aquela triste experiência da negação, do praguejar, e ele percebe quão pecador e vil é o seu coração, que ele não era melhor do que nenhum outro dos discípulos, mas ele precisava passar por aquilo, para entender a graça, que a salvação é só por graça. E precisava ouvir de Jesus aquelas palavras restauradoras: Pedro, tu me amas mais do que os outros? E Pedro entendeu que não, Senhor, o meu amor é
tão como qualquer um deles. Um amor que falha, um amor que vai decepcionar, um amor que vai não corresponder àquilo que o Senhor fez por mim. E o Senhor disse: eu sei disso, Pedro, desde o começo. Apacenta a igreja. Não é? E na terceira vez o Senhor perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas com esse amor falho mesmo? E Pedro ficou triste, porque o Senhor havia perguntado e ele disse: Senhor, tu conheces o meu coração. Não é? É essa sinceridade que o Senhor quer de mim e de você nessa noite. Tu me amas com amor falho mesmo? A sinceridade no teu coração, na tua fé, na tua vida. Você deseja mesmo agradar a Deus de coração? Venha diante do Senhor com sinceridade de alma e coloque-se diante dele nessa noite. Mas não pense que você pode viver uma vida sem compromisso com Deus, sem responsabilidade cristã, pecando, dando mau testemunho, e que no domingo, no dia de ceia, eu vou lá para purgar os meus pecados e resolver a minha vida. Não funciona dessa forma. Não. Não faça isso. É isso que Paulo repreende aos Coríntios na carta que ele escreve. Viva com Deus com sinceridade. Viva com Deus com o desejo de poder agradá-lo. Viva na dependência do Espírito Santo de Deus, da misericórdia do Senhor. Viva a sua vida em oração e em busca por acertar, por ter graça em sua vida para viver para a glória de Deus. É isso que o Senhor nos chama a sondar o nosso coração. Vamos orar a Deus. Coloque sua vida diante do Senhor nesse momento agora, meu querido. Deus amado, Pai de misericórdia, nós queremos nos colocar diante do Senhor e da Tua mesa, buscando a Tua presença com sinceridade de coração. Não há entre nós, Senhor, um justo, nem sequer um. Todos somos pecadores, carentes da Tua graça e misericórdia. Nos chegamos diante do Senhor com sinceridade de coração, sondando o nosso coração. Queremos olhar para a nossa vida. Queremos Te pedir que nos ajude a sondar o nosso próprio coração. Para ver, Senhor Deus, se há em nós caminhos maus, se há em nós qualquer atitude de coração que desagrade ao Senhor, se há em nós, ó Pai amado, conformismo com o pecado, se há em nós relaxamento espiritual, se há em nós, ó Senhor Deus, uma vida incoerente com aquilo que dizemos crer. Nós queremos viver para o Teu inteiro agrado. Por isso, perdoa-nos, ó Senhor Deus, quando não vivemos conforme as expectativas da Tua própria palavra. Lava-nos com o sangue de Jesus, purifica a nossa vida dos nossos pecados e nos faça, Senhor Deus, chegar à Tua mesa com confiança e fé na Tua graça e misericórdia. Fortalece a vida do Teu povo aqui presente nessa noite. Renova os nossos corações, Senhor. Faz com que saiamos daqui transformados pelo Teu Espírito Santo, tocados pela Tua palavra, vivificados pela mesa do Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, nessa noite. Perdoa todos os nossos pecados, nos lava completamente. É o que nós Te pedimos em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém.